Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma torta inspirada aqui nessa sobremesa. E eu conheci essa sobremesa quando eu fui jantar, eu, meu marido e uns amigos. Então no final do jantar, a minha amiga perguntou: Roberta, vamos pedir uma sobremesa? Ela adora um doce. Embora eu também goste, mas eu estava satisfeita, eu não quis. Eu falei, não vou querer não. Ela pegou o cardápio e começou a ler as sobremesas que tinha para ela poder escolher. Quando ela chegou nessa sobremesa que ela leu, crumble com castanhas, ganache de cerveja preta e bacon caramelado, aquilo chamou a minha atenção. Então, mesmo antes dela pedir a sobremesa dela, eu já chamei o garçom e fiz o meu pedido. E aí a gente foi experimentar, né? E ela foi provada e aprovada por todos. Então eu resolvi trazer para vocês ela em versão de torta. E para a torta a gente precisa de uma base. E eu vou fazer aquela base simples, que é uma base de biscoito maisena, que a gente tritura primeiro o biscoito e depois a gente coloca a manteiga derretida. É importante que a gente faça esse processo separado, porque se você botar o biscoito junto com a manteiga, fica muito mais difícil da gente conseguir triturar. Triturando o biscoito antes é muito mais rápido. E a gente bota essa farinhazinha sobre uma forma, né? A forma com fundo falso, e ali a gente vai acertando, deixando ela bem compacta. E aí eu fui preparar a minha mousse. Então eu comecei com o chocolate derretido e usei o creme de leite e o creme que bate chantilly, ambos em temperatura ambiente. Misturei e levei para a geladeira porque eu quero que esse ganache, essa mistura, ela gele. Se eu quiser algo mais rápido, eu levo para o freezer. O objetivo ali é só que ele gele para eu poder bater e colocar ele na base. Eu optei por usar a batedeira. Você poderia usar um mix, que daria também um bom resultado, mas para mim eu acho a batedeira mais rápida e mais prática. Coloco essa mousse na minha base de biscoito, acerto, né? Vou nivelar, deixar tudo niveladinho e vou cobrir com plástico filme e levar para a geladeira aí por umas 6 horas mais ou menos, porque isso vai interferir no nosso corte, então é bom que ela esteja ali bem geladinha. Você também pode fazer à noite e mexer nela só no dia seguinte. Eu não usei a cerveja preta, porque quando eu provei a sobremesa, eu senti lá o bacon muito interessante, mas a cerveja preta eu não senti. A ganache, né, estava ali com amargor, mas que pôde ser representado perfeitamente pelo chocolate meio amargo. Então por isso que eu não usei. E nesse meio tempo, a gente prepara o crumble. Então no próprio Pirex a gente junta a farinha e o açúcar e a manteiga gelada em cubinhos e a gente vai ali movimentando até que essa manteiga ela se misture um pouco com a farinha e com o açúcar. Depois é só jogar ali as castanhas e espalhar, né, juntar e espalhar na assadeira e levar para o forno por 30 minutos mais ou menos, 180 graus. O meu tempo foi esse. Eu não sei se vai ser o seu, mas aí é muito simples. O crumble ele vai estar pronto quando a parte ali de cima estiver bem moreninha, aí você já pode tirar. Eu não tenho crumble quando eu tirei ele do forno, mas o que eu fiz? Eu deixei ele esfriar e depois eu coloquei aqui nesse pote porque eu queria manter a crocância. Então, ele vai ser usado só na hora ali da finalização. Então eu tenho aqui, ó, não sei se vocês vão perceber, ele tá bem crocante. E a gente pode usar isso aqui para várias coisas, né? Para ser uma basezinha ou para ficar por cima de alguma sobremesa, é muito interessante. Depois dessas 6 horas de geladeira, eu fiz uma ganache, como eu fiz lá na torta Oreo, e coloquei por cima dessa mousse e levei para a geladeira de novo só para dar uma firmadinha. A mousse está gelada, a torta está gelada, a ganache rapidamente ela vai também pegar ali uma consistênciazinha para que a gente possa cortar as fatias. Agora eu vou fazer o bacon. Coloquei o bacon na frigideira e só depois eu liguei o fogo médio, para que ele fosse ali perdendo essa gordura, né, esse óleo aos poucos, e para deixar o meu bacon bem crocante. Parte dele eu fui caramelar e a outra parte eu
triturei para deixar pedacinhos bem pequenininhos. A parte de fazer o caramelo eu acabei esquecendo de gravar, mas não tem mistério nenhum. É só a gente derreter o açúcar. E aí a gente, com o açúcar derretido, a gente vai passando. O que aconteceu na hora que eu fui fazer o meu? O açúcar ele vai ficando mais firme. Você volta ele ali um pouquinho para o fogo e ele vai amolecer com facilidade. Você vai passando ali o bacon para caramelar todas as partes que você quer, né, que você vai precisar, dependendo da quantidade de fatias que você vai fazer na sua torta. Bom, agora eu vou cortar as fatias. Eu uso aqui esse cortador que me serve de base para que todas as fatias fiquem do mesmo tamanho. Primeiro eu marco e depois eu uso a faca e eu vou cortar todas elas para só depois finalizar. Nesse momento que as fatias estão todas cortadas, se eu quiser adiantar o trabalho e parar aqui, eu posso fazer. Então, para guardar, eu vou colocar elas num plásticozinho para ficar individual, né? Fatia por fatia, e colocar num pote, numa vasilha. Eu tenho essa daqui, esse tipo de vasilha que eu gosto bastante. A gente finaliza usando ali primeiro o crumble, né? Em todas as fatias, a gente vai colocando ali o crumble. Depois a gente vai colocar os pedacinhos pouco de bacon.